E aí pessoal, aqui é o professor Felipe, vamos para mais uma aula de história do oitavo ano, que é importante porque nós vamos fazer uma revisão geral dos assuntos do primeiro bimestre, todos eles já foram abordados, nós já encerramos a apostila. Vou recuperar aqui as ideias principais e, principalmente, as habilidades principais que vocês desenvolveram ou deveriam ter desenvolvido. Inclusive, um tira-tema aí quanto a isso, vão ser as questões que vocês terão que fazer depois, justamente baseada nessas habilidades que vocês deveriam ter desenvolvido. E essas habilidades têm a ver com os conteúdos, com os conhecimentos que foram trabalhados, tá certo? Nenhuma delas aqui é algo novo ou diferente para vocês. Nós trabalhamos o bimestre inteiro em cima delas, beleza? Deixa eu dividir a tela aqui com vocês. E vamos só retomar, antes de passar para as habilidades, os capítulos. O número 1 foi Revoluções Inglesas. Número 2, Iluminismo. Número 3, Revolução Industrial. E número 4, Revolução Francesa. Tá? Então aqui está bem intercalado. Capítulo 1 e 3, Revoluções Inglesas e Revolução Industrial, estamos falando de Inglaterra. E no 2, Iluminismo, e o 3, Revolução Francesa, estamos falando de França. Tá? E esses dois países, né, são muito importantes na história do século XIX e na história do século XX. Eles dominaram o mundo durante o século XIX e boa parte do século XX. Ainda assim, mesmo que hoje a gente tenha a super importância, né, que os Estados Unidos ganhou depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a China, né, como uma potência mundial hoje, mas a hegemonia que franceses e ingleses desempenharam durante o século XIX, ela é muito importante ainda, porque ela durou até metade do século XX, ela dura ainda hoje em questões culturais e linguísticas, tá certo? Hoje as línguas mais faladas internacionalmente falando são o inglês e o francês, tá? E durante muito tempo o francês foi mais importante que o inglês. Hoje não. Hoje o inglês é mais importante, até porque além da Inglaterra tem os Estados Unidos como grande potência que usa o inglês, tá certo? É uma tendência que vai durar mesmo com o domínio chinês, tá? Porque o chinês é muito mais difícil de ser aprendido por povos estrangeiros. Bem, vamos lá para as habilidades, mostrar aqui rapidinho para vocês. Então veja que todas elas têm a ver com os conteúdos. A primeira, identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo e discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo, as revoluções inglesas e os princípios do liberalismo. Vamos falar essa aqui primeiro, tá? Uma habilidade super complexa, então vocês tem que ter conhecimento aí do iluminismo, do liberalismo, entender o que foram as revoluções inglesas. Então você que mistura aspectos de vários capítulos. Vamos começar definindo o iluminismo. O iluminismo é um movimento intelectual que acontece no século XVIII na França, baseado na experiência que a Inglaterra já tinha passado e na comparação então dessas experiências liberais já da Inglaterra e a vivência francesa sob o antigo regime, tá certo? Então é daí que nasce um movimento intelectual conhecido como iluminismo, que tem inspiração no liberalismo, mas também prima principalmente pela aplicação da razão na vida social, tá certo? E aí envolve alguns aspectos, por exemplo, como negar, né, ou visar diminuir a influência da religião, por exemplo, nas questões públicas, nas questões políticas, certo? As revoluções inglesas, que é uma coisa mencionada aqui nessa habilidade. Tivemos duas, né? Primeiro a Revolução Puritana e depois a Revolução Gloriosa, certo? A Puritana foi uma revolução violenta, responsável por acabar com a breve tentativa de ser instalado um absolutismo na Inglaterra. Ela foi extremamente violenta e ela alçou quem ao poder? A burguesia na Inglaterra, tá certo? E ela foi sim violenta. O rei perdeu a cabeça, foi degolado também. Depois a situação continuou meio que caótica até acontecer a Revolução Gloriosa. Essa sim, uma revolução pacífica, uma revolução capaz por institucionalizar o liberalismo na Inglaterra. Capaz também uma revolução que consolidou um arranjo entre parlamento, respeitando, né, hierarquicamente o rei, mas com a vontade do povo, a vontade do parlamento sendo maior do que a vontade do rei. Certo? Foi um acordo, então, em que o rei passa a não ser
passar a abrir mão de governar de fato, em detrimento do parlamento, em detrimento da burguesia, das vontades burguesas. Certo? Então, essa foi a Revolução Inglesa. Faltou falar aqui do liberalismo. O que o liberalismo prevê? O mínimo de intervenção do Estado, do rei, da coroa na vida social. Então, o Estado deve intervir o mínimo possível. Ele não deve ficar fazendo regras para tudo e colocar fiscais para ficar fiscalizando esse monte de regras. Não, deixa a sociedade viver, né? E aí intervém cirurgicamente naquilo que realmente precisa, naquilo que realmente é necessário. Esses são os princípios liberais, muitas vezes desvirtuados, muitas vezes, né, desrespeitados por gente que se diz liberal, tá certo? Então, tem que ficar bastante atento a isso. Pois habilidade 2. Identificar as particularidades políticos, sociais da Inglaterra do século XVII e analisar os desdobramentos posteriores à Revolução Gloriosa, Revolução Industrial e seus impactos na produção e circulação dos povos, produtos e culturas. Bom, e aí a gente tem que lembrar o seguinte, a Inglaterra, né, só conseguiu a Revolução Industrial, ali foi o palco, né, o epicentro da Revolução Industrial, por uma série de fatores. Primeiro, tecnologia, tá? Mas é só tecnologia? Não. Né? Essa tecnologia vinha de uma demanda, de uma necessidade. Os ingleses eram grandes produtores de tecido, tanto à base de lã quanto à base de algodão. E as primeiras máquinas eram máquinas de madeira que facilitavam a tecelagem, né? O trabalho de você transformar lã em tecidos, certo? Fiação, depois tecelagem. As primeiras máquinas eram máquinas de madeira, feitas ali para melhorar o processo. Graças então a incentivos que eles tinham para ser mais produtivos, para produzir mais, para, enfim, se desenvolver mais, né? Você tinha um estímulo à produção, você tinha uma necessidade de aumento dessa produção, então os ingleses conseguiram se desenvolver. Desenvolveram como? Aumentando as áreas de pastagens das ovelhas. E isso eles foram expulsando camponeses pobres das terras comuns, terras que todo mundo podia plantar ali para subsistência. Esse é o primeiro ponto. Então se aumenta a produção de ovelhas e de lã consequentemente. Segundo ponto, passou então por uma revolução tecnológica. Esses inventores que primeiro inventaram máquinas de madeira passaram a inventar máquinas mais rápidas, mais hábeis, né? O tear, lançadeira, depois as máquinas a vapor. E é importante dizer, essa tecnologia do vapor é uma tecnologia nova e que impõe novidades. As primeiras máquinas, por exemplo, elas não eram a vapor, elas eram a força hidráulica, a força da água. Então, instalavam-se fábricas perto dos rios, que os rios, a correnteza dos rios giravam rodas d'água, que dali sim obtinha força para essas máquinas. Quando você inventa a máquina a vapor, ela não precisa mais do rio, tá? Inicialmente. Agora, ela precisa do quê? Ela precisa queimar carvão mineral para que esquente a água, forme vapor e o vapor movimente as máquinas. E aí, se você vai esquentar, se você botar fogo, não dá para você fazer máquina de madeira. Vai precisar de ferro. E a Inglaterra tinha muito ferro, tinha muita mina de ferro, tá? Outra coisa interessante é, para ferver essa água, o melhor combustível ali, que durava mais eficiente, era o quê? Carvão mineral. E a Inglaterra também tinha muito disso. Então esses fatores também facilitaram. Então, segundo ponto, você tinha todas essas máquinas e agora você tem uma nova relação. Você precisa só de trabalhadores para suprir essas máquinas, né? Para colocar as coisas dentro da máquina. A máquina faz o serviço, entre aspas, a pessoa só precisa abastecer a máquina. E para isso a pessoa não precisa de qualificação. Para isso você pode pegar qualquer um. E já que você pode pegar qualquer um, você quer pegar o mais barato possível. E a Inglaterra também tinha uma massa de desempregados, de pessoas que tinham deixado o campo lá expulsos das terras comunais, expulsos da zona rural, e que estavam na cidade procurando serviço, aceitando qualquer coisa. Você tinha uma massa então de pessoas dispostas a trabalhar por baixos preços. Tudo isso fazia o quê? Com que a produção na Inglaterra fosse muito barata e eles foram ganhando o mundo com isso, esse tipo de produção industrial, certo? O outro impacto aqui da Revolução Industrial que é importante a gente destacar é que, pela primeira vez então, na história da humanidade, você tem uma revolução, né, no modo de produção em que o trabalhador ele não comanda mais, quem comanda é a máquina, tá? O trabalhador é dispensável, não mais a máquina, certo? É uma relação diferente. O homem que trabalhava no campo com uma enxada, a enxada estava ajudando o homem, sim.
Agora não, agora é o contrário. É o homem que está ajudando a máquina. Quem faz o trabalho é a máquina. O homem que você pode trocar por qualquer um, tá certo? Então, essa relação que vai ser modificada com a Revolução Industrial. Segundo ponto, os homens vão deixar de trabalhar por dias, vão trabalhar agora por horas, porque o tempo da máquina não é mais o tempo humano dos ciclos da natureza, não disso. É o tempo do relógio, tá? Então, são coisas para a gente pensar também. Impactos da Revolução Industrial, que começa na Inglaterra e depois se espalha pela Europa e depois pelo mundo. Habilidade 3. Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos, produtos, cultura, na Revolução Francesa e seus desdobramentos. Vamos ver aqui, ó. Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos. Já falamos um pouco aqui, faltou falar da circulação de povos, produtos e culturas. Nessa lógica que eu falei da Inglaterra dominar o século XIX, eles passam então o quê? A querer vender para o mundo inteiro. Isso envolve vender para o Brasil, para os Estados Unidos, para países da África, países da Ásia, como a Índia, por exemplo, que vai ser dominada pela Inglaterra. Envolve também uma relação de dominação diferente. Os ingleses vão chegar e vão formar um vasto império, um império onde o sol não se põe, que vai desde a Índia, no Extremo Oriente, né, até, por exemplo, que a Guiana inglesa, não é mais Guiana inglesa, aqui em cima da gente, é só Guiana hoje. Ilhas no Caribe e tal, então tinha um domínio no mundo todo, os franceses também. Os ingleses vão só inicialmente vender tecidos, sim, tal, mas depois vão fazer o quê? Principalmente vender máquinas, tá certo? E quando a industrialização então passa a fazer parte da vida de outros países, os ingleses vão ser os grandes fornecedores de tecnologia, não só das máquinas, mas também de uma coisa fundamental que vai ser as ferrovias, né? Tanto na construção das ferrovias quanto no maquinário dos trens, das locomotivas. Os ingleses também vão dominar isso aí. E o grande meio de transporte do século XIX, a grande invenção, a grande novidade é a ferrovia. Tá? E os ingleses dominam isso aí também. Então tudo isso faz com que os ingleses sejam super importantes. Né? Toda a ferrovia a malha ferroviária brasileira do século XIX é desenvolvida pelos ingleses, por empresas inglesas. Certo? Então isso é importante observar. Então você tem um impacto muito grande. Por quê? Agora, além dos trens que conectam então os países por dentro, né? E países vizinhos também, como na Europa, né? França e Itália, por exemplo, França e Espanha, você tem conexões. A gente tem também o desenvolvimento dos navios a vapor. E era uma grande novidade. Até então os navios eram a vela, você tinha que seguir rotas onde o vento favorecia. A partir de agora não, você tem uma novidade, que é o próprio navio, ele tem uma força própria, certo? Ele consegue se locomover por força própria. Então, graças à queima do carvão, as máquinas a vapor, tudo isso. E os vapores passam a ser muito mais rápidos do que os navios antigos a vela. Então, isso também representa uma mudança na aceleração dos tempos das viagens, da circulação de mercadorias, de pessoas, também de ideias. Nessa época, a imprensa está mais desenvolvida do que nunca. É nessa época aqui do século XIX que a gente está falando das fotografias começarem a existirem, né? Primeiro, sendo impressas e reveladas, né, no padrão de negativo, mas depois, já no final do século XIX, elas passam a ser impressas na página de jornais, de revistas ilustradas, que vão ser a grande novidade desse momento. Né? O que o YouTube é hoje, o que a internet é hoje pra gente, eram as revistas ilustradas, né, no final do século XIX. Tá? O que hoje seria o Instagram, você vê as tendências da moda, né, da personalidade, as pessoas bonitas, alguém. As revistas ilustradas faziam isso no final do século XIX, mostrando roupas a serem vendidas, marcas mais charmosas, tudo isso, certo? E essas publicações passam a circular também por todos os continentes, tá? Com um certo delay, um certo atraso, mas passa, né? Várias revistas francesas, inglesas, que saíam lá e era só o tempo de despachar, chegava aqui e era ansiosamente aguardada por leitores brasileiros, por exemplo, tá? Isso sem falar no mundo inteiro. Depois vamos lá para a habilidade 4, tá? Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo. Bom, já vamos falar um pouquinho da Revolução Francesa, já falamos do Iluminismo. A Revolução, ela vai, né, justamente implementar o programa político do Iluminismo
na prática. Vai colocar em prática. E vai também, já tratamos isso nas aulas, de colocar então a legislação, basicamente, né, o corpo de leis, o espírito social da burguesia como norma, o que não era até então a regra na França e na Europa como um todo. Tá? Já acontecia isso na Inglaterra, sim, desde a Revolução Gloriosa, que aconteceu 100 anos antes da Revolução Francesa. Certo? Mas, para o restante da Europa, era uma grande novidade. E a Revolução Francesa, né, até depois pelo impacto do Napoleão, do período napoleônico, que nós vamos estudar no próximo capítulo, né, ela vai gerar então uma série de desdobramentos no mundo inteiro. Tá? No mundo inteiro. Agora, a Revolução Francesa vai servir de ideal. O ideal de que todos os países tenham uma Constituição escrita e ela seja respeitada pelos monarcas, pelos parlamentares, por todo mundo. Ela vai colocar também a necessidade de uma legislação mais igualitária. Os revolucionários franceses, né, no período jacobino, acabaram com a escravidão, por exemplo. Isso foi um grande impulso para a causa, certo? No Brasil, isso ia durar mais quase 100 anos, mas lançou ali um ideal. Lançou depois também o ideal das repúblicas. Até a Revolução Francesa, era uma minoria totalmente mínima, né, de países que eram repúblicas. Suíça, Estados Unidos, só. Certo? E outras breves experiências, alguns pequenos estados, microestados lá na Itália também, mas todos países muito pequenos. A própria Inglaterra teve um período muito curto, de 10 anos só de experiência republicana. Tá? Tudo isso vai mudar a partir da Revolução Francesa. Ela lança ideais, como coisas que devem ser buscadas, lança ideias para serem debatidas também e lança exemplos, né? Todo mundo depois vai perseguir os resultados da Revolução Francesa, porém sem a violência que ela trouxe. Tá certo? Então vai ser uma questão também bastante importante ao longo do século XIX isso. Imitar os ideais da Revolução Francesa, colocar suas ideias em prática, porém sem tentar, sem causar o transtorno que ela causou em termos de violência. Mais de 40 mil decapitados. Então ela foi um evento também traumático para a sociedade francesa nesse sentido. Tá bom? Então assim, chegamos ao fim da nossa breve revisão aqui, certo? Dentro do tempo que eu queria, que era ficar menos de 20 minutos, e cumprimos isso, tá certo? Vejam que foi uma revolução, foi uma revisão através das habilidades, certo? Então, elas são a parte mais importante, certo? Não importa vocês decorarem datas, nomes, não. O que importa é vocês terem essas habilidades e manipular esses conceitos, essas ideias, colocá-las para debater, saber articular com outros conhecimentos que vocês já têm, tá? É isso que realmente importa, tá bem? E para ver se vocês realmente aprenderam, se vocês estão por dentro disso, tem os exercícios para isso. Então façam qualquer dúvida, é só me perguntar, é só me chamar, beleza? Por hoje é só e até mais, pessoal.